Oi, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim contar um pouquinho mais pra vocês sobre a minha faculdade. Vim contar como que foi o primeiro período da enfermagem, as matérias que eu tive, quais eu mais gostei, as que eu mais tive dificuldade, contar um pouquinho da minha experiência pra vocês. Eu estou aqui com o meu histórico escolar pra poder contar pra vocês, porque eu não lembro tudo de cabeça, né, gente? Tem o quê? 6 anos. Eu entrei na faculdade em 2013, então foram 6 anos atrás. Lembrando, gente, que isso é muito variável de uma instituição pra outra, tá? A sua grade não necessariamente vai ser idêntica à minha, não necessariamente vai ser essas matérias que você vai ter no primeiro período, mas é só pra vocês saberem, conhecerem um pouquinho mais e saberem as matérias que a gente estuda no curso de enfermagem, que eu sei que tem muita gente aí que vai iniciar o curso, outros que estão no ensino médio já tá pensando na enfermagem, já tá pesquisando, outros que estão pesquisando sobre a profissão, várias coisas, então eu acho que vai ser muito útil pra vocês, tá bom? Eu tive 5 matérias, tá? No primeiro período do meu curso de enfermagem, dentre elas eu tive anatomia humana, citologia, histologia, embriologia humana, história da enfermagem, química das macromoléculas e metodologia científica, gente. Primeira matéria aqui é anatomia humana, né, gente? Eu acho que essa é a matéria, assim, queridinha de todo aluno da área da saúde, né? Todo mundo ama anatomia humana e eu não sou diferente. Sem dúvida nenhuma, essa é a minha matéria favorita do primeiro período, gente. Eu amava, eu ficava deslumbrada, tipo assim, eu ficava enlouquecida com a anatomia. E eu amava tudo, tanto as aulas teóricas, principalmente as aulas práticas. Pra mim era tudo muito novo e eu ficava tipo, meu Deus, que mágico, sabe? Era esse meu sentimento, tipo, que mágico, que massa. Enfim, gente, eu tinha uma professora muito boa, ela sabia muito, as aulas teóricas dela eram maravilhosas e incrivelmente incrível. As aulas práticas, eu ainda peguei a época de trabalhar com o corpo mesmo, cadáver e tal, então quando a gente estudou os músculos, tinha lá tudo direitinho, corpo humano mesmo, e a gente pôde ver cada músculo no corpo, tudo direitinho, assim. Eu me lembro que o cheiro de formol era muito forte, tinha gente que nem aguentava, tanto que normalmente quando era aulas assim com o corpo, era muito rápido, porque a gente não conseguia ficar muito tempo ali, com o cheiro de formol era muito forte mesmo, mas foi incrível. Hoje em dia eu acho que é proibido, né, não se tem mais esse contato aí, mas eu tive porque foi há bastante tempo atrás, né? E tive contato com órgãos também, a gente via os órgãos, podia tocar nos órgãos, tinha peças de verdade, vou falar assim, peças, órgãos humanos mesmo, e as peças anatômicas lá, que a gente costuma estudar, né, gente? Vocês estão me entendendo, né, gente? E aí tinha os roteiros práticos que a gente seguia tudo direitinho, gente. E agora eu vou contar pra vocês como que eram as provas. Eu me dava muito bem em anatomia, era uma matéria que eu gostava muito, então é uma matéria que eu passei com notas boas, uma nota muito boa. E eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, gente, a minha primeira prova de anatomia. Foi a única que eu achei, eu não achei as outras. É engraçado, né? Era pra eu ter as mais novas, né? E eu achei a minha primeira prova de anatomia. Ela valia 14 pontos, eu tirei 10,4. É uma nota razoavelmente boa, né? E por ser a primeira prova, eu achei até bem legal, assim. Eu percebi que eu não tinha tanta dificuldade, assim, em anatomia. As provas práticas, gente, eu já contei pra vocês como eram as minhas aulas práticas, né? A gente tinha um contato direto e as provas práticas funcionavam da seguinte maneira. Se tinham 10 questões na prova, entravam 10 alunos por vez, a gente ficava dividido nos laboratórios. Alguns alunos ficavam no laboratório de lá, os que iam fazer a prova entravam pro laboratório onde ia ser realizada a prova, pra gente não ter contato, quando a gente acabar, a gente sair, não ter contato com os alunos e contar pra eles o que foi pedido e etc, né? E funcionava assim, era a ordem alfabética e cada aluno começava por uma questão. Se eram 10 questões, eram 10 mesas e cada mesa tinha algum órgão, alguma parte do corpo humano pra gente poder falar o que era. Então, por exemplo, tinha lá o fêmur, às vezes tinha lá o crânio e uma setinha indicando pra gente falar o que era. Então, basicamente funcionava assim. A gente tinha 1 minuto para responder cada questão. Como eu era a segunda da lista, eu sempre começava pela número 2
ia até a número 10 e finalizava na número 1. Então, começava lá, ela falava assim, gente, iniciou, a gente tinha 1 minuto, a gente escrevia na prova e ela fazia um barulhinho, gente, rodou. Aí a gente rodava e ia pra outra questão. Escrevia, era assim que funcionava as provas práticas, eu adorava. Eu tenho 2 provas práticas aqui. A primeira prova foi essa daqui, ela valia 10 pontos e eu tirei 7,5. Uma nota também bacana, né? Não é tão ruim, mas também não é a melhor nota, é uma nota razoável. E tem aqui ela, não acho que não vai dar pra vocês verem aí, porque tá bem, como fala? Claro a luz, né? Mas não tem enunciado. É só o espaço pra gente escrever mesmo o que era. E a segunda prova prática que eu fiz valia 14 e eu tirei 12,8. A nota aqui já foi bem melhor, né? A segunda matéria que eu tenho aqui é citologia, histologia e embriologia humana. Essa daqui, gente, vou até me ventilar aqui pelo calor que eu estou passando. Essa é a matéria que eu tive dificuldade no período. Essa foi a matéria. Assim, eu passei beirando mesmo. Meu professor era muito rígido. As provas dele eram todas abertas. Não tinha nenhuma questão, nenhum verdadeiro ou falsozinho assim pra gente marcar. Era tudo aberto. E aí batia aquele desespero na gente, né? Eu tinha aulas teóricas e práticas, né? As aulas teóricas, ele falava muito, ele falava demais. E eu lembro até hoje, o livro que ele recomendou foi aquele livro do Junqueira, porque eu pegava igual uma desesperada na biblioteca, enlouquecida, porque eu tive muita dificuldade nessa matéria mesmo, gente. Então, eu tenho aqui uma prova de citologia. Ai, gente, bateu um desespero. É a primeira prova também que eu fiz de citologia. E foi aqui, quando eu fiz essa prova, que eu vi que eu tinha dificuldade nessa matéria, que eu realmente precisaria me esforçar pra poder passar. Eu tirei 11, foi uma nota muito ruim. Foi menos de 60%, valia 20, tá? Pra vocês saberem. E a prova toda aberta, gente, não tinha nada de marcar, era tudo aberto, completamente aberto. Isso batia um desespero muito grande. Enfim, né, eu tive que me dedicar pra um caramba pra poder passar. E a prova prática de citologia. Antes de eu falar da prova, as aulas práticas eram no laboratório, com as lâminas, e a gente que fazia tudo direitinho, dava lá o corte da lâmina pra gente, a gente focava, olhava, tinha um roteiro também da aula prática, a gente tinha que fazer os desenhos das lâminas, colorir e tudo mais, então assim que funcionava. E a prova prática não é muito diferente da anatomia, tinha lá os microscópios, tudo direitinho, focado nas lâminas, e a gente tinha 1 minuto para responder cada questão também do mesmo esquema da anatomia, rodando, cada hora a gente respondia uma questão. Por exemplo, aqui, uma das perguntas, qual fase da divisão celular está sendo apontada pela seta? A gente olhava lá no microscópio e escrevia qual a fase. Eu escrevi aqui que era anáfase, então tá certo porque estava escrito que tá certo. Aí, outra pergunta, quantas vezes o objeto está sendo aumentado? Aí a gente olhava lá no microscópio as lentes e aqui, 400 vezes. E assim a gente respondia, né? Então essa é a matéria que eu tive dificuldade. E o quê? Pra mostrar pra vocês aqui que a gente não é, né, gente? A gente não sabe tudo. Sempre vai ter as matérias que você vai ter mais facilidade e as que você vai ter mais dificuldade, tá? Eu não tomei pau, passei beirando 60, mas passei, ó. Isso daqui, meu filho, suei. Muita gente da minha sala tomou pau. Mais da metade, muito mais da metade. Foram poucos os alunos que passaram. Muitos pegaram especial, né, tipo assim, teve a chance de fazer a prova especial que valia 100 pontos pra tirar 60 e tomou pau, não passou. Então muita gente da minha sala teve que repetir depois, graças a Deus eu não fiz parte desse bonde. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom, amigos. A terceira matéria, História da Enfermagem. Não tem muito o que dizer sobre História da Enfermagem, né, gente? Uma matéria totalmente teórica, que você vai estudar aí sobre a história da enfermagem, sobre Florence, sobre várias coisas. E eu gostava até, as minhas notas foram muito boas, passei com mais de 80 em História da Enfermagem. E eu tenho acho que uma prova só sobre História da Enfermagem, acho que foi a primeira também. E eu tirei 12,5 e valia 14. E era dividida entre provas, entre questões fechadas e abertas. E por incrível que pareça, parece que eu errei a questão... Ah não, eu errei uma questão aberta aqui no negócio. Mas me dá um orgulho quando eu vejo prova assim, eu vejo questões abertas e eu respondendo tudo certinho e acertando. Amo. Então não tem muito o que falar sobre História da Enfermagem, eu gostava também, era uma matéria muito tranquila.
professora ótima também, e eu gostava. Quarta matéria que eu vou falar pra vocês aqui, química das macromoléculas, gente. Eu não tenho nenhum material de química aqui, infelizmente eu não achei, acho que eu joguei tudo fora. Mas no início eu me dava muito bem em química, porque eu tinha uma facilidade. Eu saí do ensino médio, fui direto pra faculdade, né, vocês sabem, então tava, tipo, tudo muito fresco na minha memória, eu tinha acabado de estudar isso na faculdade, no ensino médio, então eu não tive muita dificuldade, tanto que eu me lembro, como se fosse ontem, que eu fechei a primeira prova de química, e as meninas da minha sala ficaram, tipo assim, enlouquecidas, todo mundo queria fazer trabalho comigo, queria estudar comigo, às vezes a gente fazia grupinhos assim na sala, e elas pediam pra me explicar, o professor ficou impressionado, eu acho que eu fui a única aluna que fechou a prova, dali a 10 eu tirei 10, eu não me esqueço, gente, porque isso foi marcante, primeiro período você fechar uma prova, algo muito louco, né? Só que aí depois disso que aconteceu, eu fiquei meio que impressionada porque eu tirei 10 e eu dei uma relaxada, mas as notas continuaram sendo boas, mas eu não fechei mais nenhuma outra prova. Foi ficando um pouco mais difícil, mas eu consegui levar tranquilamente, e química, eu gostava assim da matéria de química, então já respondendo a dúvida de vocês aí, se você tem que ser bom em química, você tem que pelo menos saber química, porque você vai estudar isso na faculdade. Não tem nenhuma prova pra mostrar pra vocês aqui, só fica o meu relato mesmo. E a última matéria, gente, do primeiro período foi metodologia científica, uma matéria, essa foi a matéria que eu menos gostei desse período, metodologia científica, porque você vai estudar aí sobre a metodologia científica, sobre regras, sobre coisas para você fazer os trabalhos científicos. É uma coisa importante, tá? Você vai estudar regras da BNT e várias paradas assim sobre pesquisa. Se eu não me engano, essa matéria foi até virtual, mas eu não curtia muito, ainda mais que é virtual, eu não curto muito essa coisa de virtual, então lá na faculdade a gente sempre brigava, batia o pé quando tinha matéria virtual, porque é um saco, gente, não é bom, não é a mesma coisa, mas infelizmente fazer o quê, né? E minha nota foi até digna, assim, a gente fazia algumas provas virtualmente e a última prova é presencial, tá? Mas enfim, não tem muito o que dizer, só tenho a dizer que não era uma matéria que eu curtia muito. Enfim, gente, basicamente essas foram as matérias que eu tive no meu primeiro período, esses foram os meus relatos do que eu lembro, porque eu não consigo me lembrar de tudo e com detalhes, né? Então eu vou responder algumas dúvidas de vocês aqui. Eu sei que vocês vão perguntar nos comentários, Aline, como você estudava? Gente, nenhum segredo. Vocês sempre me perguntam isso e eu fico, tipo assim, sem saber o que falar, porque eu estudava normal. Eu assistia às aulas, prestava atenção nas aulas, quando eu tinha mais dificuldade, porque eu às vezes gostava de bater um papo em sala de aula, não façam isso, não sigam o meu exemplo. E livros, eu gostava de pegar livro, como eu falei pra vocês, em citologia, desesperada. Eu pegava lá o livro do Junqueira e lia igual uma desesperada, anotava o que eu achava importante, e eu também gostava muito de assistir vídeos na internet, tá? No YouTube, às vezes tem uns conteúdos legais, você faz uma seletiva e vê lá o que você mais gosta, isso também me ajudava bastante, tá, gente? Então, basicamente, era assim que eu estudava. Nenhum segredo, nada demais, assim, e às vezes eu também gostava muito, muito de anotar o que o professor falava em sala de aula. Não fica apegado em slide, tá, gente? Porque slide é muito vago, principalmente slide de professor, é bem tópicos, então se você ficar apegado no slide, você não vai aprender nada, tá? Se você pegar slide pra você estudar, você não vai aprender nada. Você tem que ir a fundo, você tem que pesquisar artigos, livros e etc, tá? Não fica apegado só em slide. Normalmente os professores sempre indicam livros, então vai na biblioteca, pega o livro e estuda, não fica pegado em slide. Então eu gostava de anotar o que o professor falava e evitava anotar slide porque eles também disponibilizavam no sistema pra gente. Então o meu caderno era sempre anotar o que o professor falava de importante. Basicamente é isso. Respondendo a outra pergunta, Aline, que materiais que eu preciso levar? Eu tenho respondido muita pergunta sobre isso agora nesse início de ano letivo. Gente, material de escola normal, tá? Normal. Lápis, caneta, borracha, caderno, marca-texto, porque você vai ler muito texto, então você vai precisar para poder marcar. Basicamente é isso, você não vai precisar de nada assim para prática, de estágio no início, porque o início é muita matéria teórica. No máximo, o jaleco, tá? Você vai precisar no primeiro período, no máximo, o jaleco para você poder fazer as aulas práticas aí de anatomia e, por exemplo, sabe, CHE, que era a aula no laboratório, e a gente precisava do jaleco. Como foi o meu primeiro dia de aula na enfermagem? Essa também é clássica e eu sempre recebo. Gente, meu primeiro dia eu já contei aqui em vídeo. A gente reuniu em uma sala e tinha lá professores, acho que foram 2 professoras, falaram um pouquinho sobre o curso e levaram 2 ex-alunos para poder falar a experiência deles da faculdade e a área que eles estavam
atuando. Foi muito legal esse primeiro dia mesmo, foi assim, foi super legal, foi bem dinâmico e não demorou muito. E os outros primeiros dias de aula, né, na sala de aula com os professores mesmo, foi basicamente aquela coisa de escola. Ah, meu nome é fulano de tal, o professor se apresentava e depois queria conhecer cada aluno. A gente tinha que falar o nosso nome, a nossa idade, de onde veio, porque normalmente vem muita gente de outros lugares, né, pra poder cursar. Então tinha gente do interior, gente daqui da minha cidade mesmo, então eles gostam de saber sobre isso. E te pergunto por que você escolheu a enfermagem. Basicamente foi assim os meus primeiros dias de aula e foi assim o meu primeiro período. E, enfim, eu tô já falando demais, esse vídeo já tá muito grande. Chega! Eu espero que você tenha gostado aí desse vídeo, desse estilo de vídeo diferente, tá bom? Deixe seu like se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo se você ainda não é inscrito pra ficar ligado em todos os Paranauê aqui do canal. E deixe seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você achou desse vídeo, se vocês querem que eu traga os outros vídeos falando sobre os outros períodos, trazendo aqui as experiências, as matérias que eu tive pra vocês, pra eu poder saber se vocês querem e poder gravar pra vocês. Eu peço desculpa na demora de responder comentários, gente, eu não tô conseguindo mais responder todos os comentários assim. Tá ficando difícil porque o canal tá crescendo e muita gente tá comentando. Então, mantenha paciência que eu vou tentar responder todos vocês, tá bom? Então é isso, gente. Um big beijo. Fique com Deus e até os próximos vídeos. Bye!